nosso segundo vídeo fala sobre a transição das múltiplas doses de insulina para o sistema contínuo de infusão de insulina, a bomba. Quando nós optamos por essa mudança, alguns cálculos são necessários. E aí nós vamos sumarizar aqui esses cálculos para que facilite para todos nós. Então, o primeiro passo é determinar a dose inicial de insulina basal. Essa dose inicial de insulina basal ela é calculada em base na dose diária total de insulina, o DTD, utilizada na terapia anterior, que é a insulina lenta ou a insulina de ação prolongada, mais a média do uso das insulinas ultra-rápidas. É necessário saber na terapia anterior se o paciente tem um bom controle, um mau controle, qual é a situação do controle do paciente nessa terapia anterior. Isso é dado por hemoglobina glicada, por hipoglicemias e hiperglicemias. Nós temos que determinar a faixa-alvo, são fatores necessários, e somar o total de insulina utilizado pelo paciente nessa terapia anterior, como nós já mencionamos. Numa avaliação sumária, é importante saber se o paciente tem um padrão mais de hipoglicemias, sem predominância, ou de hiperglicemias. Nós poderíamos utilizar 70% do total diário de insulina para os pacientes com predominância de hipo e 80% do total de insulina para os outros padrões. Ou então, podemos utilizar de forma mais simples, sempre 80% da dose total de insulina utilizada. Então, para um paciente com padrão de hipoglicemias, a dose total de insulina em múltiplas doses, retira-se 30%, ou seja, vamos utilizar 70% dessa dose total diária, e destes 70%, os padrões de modernidade do uso do sistema contínuo de infusão de insulina adotam pelo menos 40% de basal e o restante em bolos. Não necessariamente 60%, o bolos vai variar de acordo com as atividades diárias. Mas é importante lembrar, nos modelos antigos utilizavam 50-50. Na atualidade, utilizamos menos basal e mais bolos. Para os pacientes que não têm predominância ou têm predominância de hiperglicemia, a mesma dose total diária subtrai-se 20% e, da mesma forma, 40% de basal, 60% ou mais ou menos de bolos. Depois disso, nós precisamos calcular os fatores de sensibilidade da insulina, ou seja, quanto uma unidade de insulina é capaz de reduzir a glicemia do paciente e quantos carboidratos uma unidade de insulina cobre. Então, é a relação insulina-carboidratos e o fator de sensibilidade. A relação insulina-carboidrato, um cálculo mais preciso, é feito com 400 dividido pela dose total diária, e o fator de sensibilidade 2.000 dividido pela dose total diária de insulina. Para dar um exemplo, para ficar mais claro para vocês. Um paciente de 36 anos em múltiplas doses de insulina, sem predominância de hipo ou de hiper. Utiliza 30 unidades de insulina lenta e uma média de 5 no café, 5 no almoço e 4 no jantar de insulina rápida. Ou seja, este paciente utiliza uma dose total diária, 44 unidades, 80% estipulado a dose total diária dele no sistema combo de infusão de insulina, ele usará 35 unidades. Dessas 35 unidades, nós estipularemos 40% de basal, então ele terá 14 unidades como dose basal de insulina. O restante pode ou não ser utilizado como bolos. Muito bem. Uma vez estipulada a dose basal, ela será distribuída ao longo do dia. Isso é uma das grandes vantagens do sistema de infusão contínua de insulina, que pode distribuir hora a hora uma quantidade específica de insulina, cobrindo o fenômeno de alvorecer, cobrindo com menos doses o período da madrugada de mais vulnerabilidade de hipoglicemias. Essa distribuição é bem facilitada através da régua de Renner, que ela nos é entregue para distribuir essas doses através de faixas etárias, então de 1 a 5 anos, de 6 a 11 anos, de 12 a 17, de 18 a 24 anos. Uma vez distribuída toda a dose basal, nós passaremos para o cálculo dos parâmetros para o cálculo do bolos. Então nós temos 35 unidades como dose diária total de insulina. Essas 35 unidades, 400 divididos por 35,
será um total de 11. Essa é a relação insulina-carboidrato para este paciente, ou seja, uma unidade de insulina faz frente a 11 carboidratos. E o fator de sensibilidade, que é o fator de quantas miligramas por decilitro uma unidade de insulina é capaz de reduzir na glicemia elevada do paciente. Então, o cálculo é feito 2.000 sobre 35, a dose total diária, que vai dar aproximadamente 57, ou seja, 1 para 57. Uma unidade de insulina reduz em 57 miligramas por decilitro as glicemias desse paciente, em média.